gente vai falar agora sobre lei complementar matéria tributária. Eu sempre gosto de fazer uma visualização histórica, tá, gente? Assim, do ponto de vista formal, a lei complementar, ela surge no Brasil relativamente recente. É um surgimento recente. A primeira Constituição que prevê na sua redação originária é a Constituição de 67. A primeira Constituição que na sua redação originária previu a lei complementar. Essa expressão, lei complementar, ela até apareceu antes numa emenda à Constituição de 46, e era uma emenda número 2, emenda número 4, de 61. A emenda constitucional número 4, de 61. Essa emenda é uma emenda importante. Vocês sabem que o Brasil ele teve um pequeno período de parlamentarismo entre 61 e 63. Tá? É um pequeníssimo período de parlamentarismo. Ele teve antes um período longo, na época do Império, e aqui, entre 61 e 63, ele teve alguns meses de parlamentarismo. E essa emenda número 4 foi a que instituiu o sistema parlamentarista, em 61. E tinha um dispositivo assim, haverá leis que complementarão o sistema parlamentarista mediante aprovação por maioria absoluta dos seus membros. Certo? Então, a lei poderá ser um verbo, não um adjetivo. Lei como é complementar mediante aprovação de maioria absoluta. Essa foi a primeira vez que surgiu essa concepção de uma lei para complementar o sistema vigente mediante a aprovação de maioria absoluta. Só que logo depois, de janeiro de 63, vocês entraram no parlamento. Depois, isso voltou já na emenda constitucional número 17, de 65. Essas emendas todas relacionadas à Constituição de 45. Depois na emenda 18, de 65. E logo depois, a própria Constituição de 67, aí já preveu a sua redação originária, existência de leis comunitárias. As normas comunitárias serão tratadas por lei complementar. Por esse momento, o CPI de 66, o CPI era de 25 de outubro de 66. O CPI de 66. Ele foi feito em ordinário. Só que desde 67, um ano depois, já passa a ser excepcionado o status de lei comum. Desde sendo a sua origem ordinária, ele vai excepcionado. E o que é lei complementar? Sabe, né? Lei complementar é aquela que trata de matérias especificamente dadas pela Constituição que demandam maioria absoluta para sua aprovação. Tem uma confusão que o pessoal fala, mas é muito comum. Assim, demanda um quórum de maioria absoluta para sua aprovação. Quórum é uma coisa, maioria é outra. Quórum é a quantidade mínima de pessoas que vão se iniciar uma deliberação. Então, qualquer lei, seja lei complementar, demanda quórum de maioria absoluta. Pelo menos, para iniciar a votação, dos parlamentares, ou da Câmara, ou do Senado.
ao FAT para iniciar a deliberação. Agora, para a aprovação daquela lei, ali você vai ter as regras de maioria. A maioria pode ser simples, pode estar. A maioria simples é a maioria dos presentes. Né? As maiorias qualificadas podem ser de várias espécies. Isso na nossa Constituição, em números 3, regra de maioria qualificada. É a regra da lei hoje. Diz que a maioria absoluta sempre tem que ser, pelo menos, o primeiro aprovando o projeto. Certo? Por isso que é complicado você fazer com a votação versus elas vazio. Apenas com aqueles fechando no fórum da liberdade, mas não São Paulo, né? Pelo mundo inteiro após a metade. Então, chegou lá, metade dos parlamentares. Mas se você inicia uma votação de lei nesse fórum, depois, se um votar contra, vai ser aprovado. Como agora na Câmara, você é muito suave. Quando nós estamos passando pela esquerda no país absoluta, a casa está cheia. Justamente de maneira, pelo menos, a maioria dos parlamentares vão falar. Bom, a maioria absoluta, só para se lembrarem, né, na Constituição Civil, talvez assim, é a maioria de 3 quintos, é a maioria da aprovação de menos funcionários. No caso da Democrática, a maioria absoluta. Por que a Constituição determina que algumas matérias demandam a maioria absoluta de sua aprovação? Por que a Constituição determina que essas determinadas matérias demandam a maioria absoluta? Porque o Constituinte percebeu que demanda um senso parlamentar maior. Nós somos que sua natureza mais sensível demanda um consenso parlamentar. As leis convencionais, elas podem ser aprovadas, às vezes, um pouquinho mais de um quarto consenso parlamentar. Porque a maioria absoluta está no quórum. Uma metade mais um, né, que só fala. Eu não lembro quantos deputados tem, sempre para os inscritos. São quantos? 565. 513. Metade de 513 vai dar qual? Rapaz, se fosse uma turma de engenharia, né? Sim. Mas é de fora, né? Mas... 56. Quando é que veio a pessoa da calculadora, pessoal? Quando é que veio? 256. Aí, que entra pessoal do Ceará. PQR em matemática. Esse pessoal passa tudo diluído. Só tem pessoal de escola. Na verdade, eles são bons. 256. É 57. Então você vê, na maioria simples, quanto é que inventar 257? A maioria Pedro. 5, não, 125, 126, 127. 28? 6, 128, 129 você já prova para ordinário. Então, tem 500 e tal, com 129 parlamentares já está. Então, tem assuntos que se demandam um consenso parlamentar muito mais sofisticado. E por isso que se exige lei complementar. Em matéria tributária, tem um monte de coisa. Tem várias leis complementares entra de sobra em matéria tributária. A gente já vê que tem no mínimo 8 funções da lei tributária. Mas eu quero trazer antes uma discussão para vocês. O que prevalece, gente? Lei complementar ou lei ordinária? Todo mundo já aprendeu aí.
Hoje o Supremo entende que não há hierarquia ordinária de porque elas buscam ambas fundamento de validade na Constituição. Mas fala em hierarquia e sempre esse fundamento de validade. Lembra a pirâmide de Kelsen, né? A Constituição está lá, lei ordinária e lei complementar ambos buscam um fundamento de validade diretamente na Constituição. É isso que o Supremo nos ensina. Okay? Mas isso nem sempre é muito tranquilo. A gente tem dois ministros do Supremo que tradicionalmente tiveram posições divergentes. O Alexandre Dias dele, profissional, ele sempre sustentou que lei ordinária era hierarquicamente inferior à lei complementar. Porque, como a lei complementar demanda um consenso maior, eventual conflito entre lei ordinária e lei complementar deveria prevalecer a lei. A visão do Alexandre de Moraes. Já o Barroso sempre defendeu que não havia prevalência de lei complementar sobre lei ordinária, cada uma deveria vigorar na seu âmbito de aplicação. Certo? O Supremo ele teve a oportunidade de, antes do Barroso entrar no Supremo, o Supremo teve a oportunidade de aderir à tese do Barroso. Tá? O Supremo entende, e até por julgamento, a posição do STJ interessante. Caso concreto, precisa anotar, mas só para vocês saberem. O caso concreto era o seguinte: tinha uma isenção de um determinado tributo que foi dada por lei complementar. Certo? A isenção tinha sido dada por lei complementar. Só que a isenção daquele tributo precisava de lei complementar. Você estava complementar. Então veio uma lei ordinária e revogou essa isenção. Era por vários colaterais. Então, tinha isenção, praticamente, por lei complementar, veio uma lei ordinária e revogou essa isenção. E o STJ, que como a isenção tinha sido concedida por lei complementar, tinha uma lei ordinária e revogou essa isenção. Beleza? Porque haveria uma prevalência na sua lei ordinária. STJ tem São Paulo, inclusive com súmula, direto sumulado. O assunto foi para o Supremo e a súmula só quis saber. Então, a antiga súmula 276 do STJ, sociedades civis de regulação de serviços profissionais, são isentas da contas relevantes do regime adotado. Ela sumulou esse pedido. A lei complementar, no caso, era a lei complementar 70, que tinha dado a isenção, se revogando a isenção, mas a STJ não, prevalece a lei complementar. O caso foi para o Supremo falou não. Como a matéria é de lei ordinária, a lei ordinária poderia ter revogado sem isenção. Fez isso julgado pelo agravo RE 677589. Diz expressamente: a isenção conferida pelo artigo 6 da Lei Complementar pode validamente ser revogada, como foi pelo artigo 56 da Lei 9430 de 96, dependente de ofensa a princípios constitucionais, de hierarquia ordinária, atuando nas espécies normativas em âmbito de elas. Dessa experiência julgada no Supremo, aderiu à visão do Barroso. Tá legal? Isso em 2012. Mas existe uma terceira corrente, que é a corrente do Humberto Ágata. Ele diz que em duas situações apenas há prevalência da lei complementar em relação à lei ordinária. Essa posição é muito legal. Vocês percebem que eu sou fã do Humberto Ágata. Ele fala assim, acho que gente pra caramba. Ele hoje é professor titular de Direito Tributário da USP. Tá? Vendo lá, fazer uma citação dele. Ele é titular de Direito Tributário da USP. O que o Humberto Ágata diz? Diz o seguinte: existem duas hipóteses
E há hierarquia. E que a lei ordinária deve submeter a lei comum. Dois situações. Existe, eu vou falar o nome e depois eu explicar. Existe uma hierarquia formal, procedimental. E existe uma hierarquia material conteudística. Formal, procedimental, material conteudística. Uma formal, procedimental, outra é material conteudística. O que significa isso? O Bertoldo diz assim: um artigo da Constituição é o artigo 90, acho que 50, deixa eu ver, 59. O artigo 59 da Constituição, salvo engano, seu parágrafo único, diz assim: 59 parágrafo. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. A Constituição tem um artigo que diz assim: lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Sabe? Essa lei complementar existe. É a lei complementar 95 de 98. Essa lei complementar 95 de 98 diz exatamente como serão feitas as leis do ponto de vista formal. Como é que vai ser a divisão em artigos, parágrafos, incisos, alíneas, né? Se for alterar um dispositivo, tem que colocar 29A, 29B, entendeu? Essa lei complementar diz, determina, impõe, prescreve a forma que todas as leis serão feitas. A forma, parte procedimental, formal. Então, o Bernardo diz assim: olha, se uma lei não obedecer a lei complementar 95, ela tem um vício de validade. Porque a própria Constituição diz que essa lei complementar vai expor, né, como é que vai ser a forma. Aí vem uma lei que resolve, em vez de botar artigo, coloca tudo romano, no inciso coloca a letra, faz uma bagunça geral em relação à parte formal. Segundo ele, essa lei sempre vale. Então, qualquer lei busca, do ponto de vista formal, procedimental, fundamento de validade na lei 95. Então, menos em relação a esse aspecto, as leis, elas são hierarquicamente inferiores porque buscam o fundamento da lei complementar. Se elas não estiverem de acordo com a lei complementar 95 de 98, elas serão consideradas inválidas. A Constituição assim determinou. Não existe, pelo menos, essa hierarquia formal procedimental relacionada a essa lei específica. Entendeu a visão dele? Eu acho inteligente isso. E outra coisa que ele fala, né, é o seguinte: a Constituição, às vezes, a lei complementar vai trazer normas gerais sobre determinado assunto. Então, por exemplo, em relação ao direito tributário, deixa eu ver, já leu e vai ler daqui a pouco. E a Constituição determina que uma lei complementar traga as normas gerais em matéria tributária. Beleza? E existem essas leis complementares. Por exemplo, o CTN. O CTN é uma lei, foi recepcionada como lei complementar e traz a definição de tributo, essas espécies tributárias, e traz normas gerais em matéria tributária. Explica o que é a obrigação tributária, como é que é a prescrição e decadência tributária, traz normas gerais. Bom, isso a Constituição determinou. Vai ter uma lei complementar que vai trazer as normas gerais em matéria.
Aí vem uma lei específica, pessoal. Vocês concordam que essa lei específica, de alguma forma, tem que ter respeito às normas gerais fixadas pela lei complementar? Tem menor sentido você ter normas gerais se a lei mais específica puder tratar completamente diferente da norma geral. Concorda? É isso que o Eduardo vai chamar de terapia material conteudística. Quer dizer que essas normas mais específicas, elas têm que estar de acordo de alguma forma com a norma geral, definição e lei complementar. Buscam, em alguma medida, a fundamentalidade dessas normas gerais. Por isso que ele entende, pelo menos nessas duas situações, você tem hierarquia. Lei complementar seria hierarquia muito superior à ordinária. Hierarquia formal, procedimental, material, conteudística. Beleza? Eu acho isso muito interessante, essa visão dele.